Você já sentiu uma dor estranha que apareceu do nada e simplesmente ignorou? Ou percebeu que seu corpo estava tentando dizer algo, mas você preferiu acreditar que era só coisa da sua cabeça? Pois é, o corpo fala. E às vezes ele grita. Uma mancha, uma dormência, uma tosse persistente, pequenos sinais que muita gente deixa passar. Hoje, você vai descobrir os sinais de alerta do seu corpo que nunca devem ser ignorados. Alguns deles podem salvar sua vida, outros já salvaram a de milhares. E depois deste vídeo, talvez você nunca mais olhe para o seu próprio corpo do mesmo jeito. Porque o corpo fala. Às vezes ele sussurra, às vezes ele grita, e às vezes ele desfigura a realidade, mexendo com os seus sentidos de formas que ninguém imagina. Vamos começar por aí. Porque nem todo sinal vem da dor. Alguns chegam pelo nariz. Sabe aquele cheiro de café recém-passado que costumava te acordar com um sorriso? Agora, imagina esse aroma te lembrando uma privada química de rodoviária. Ou aquele bacon crocante, com gosto de lixo vencido. Isso não é exagero. É porosmia. Um distúrbio que transforma o seu olfato em um pesadelo. É como se seu cérebro abrisse o dicionário dos cheiros e reescrevesse todas as definições com uma só palavra: nojento. O problema começa nos neurônios olfativos. Quando eles se machucam, por causa de uma infecção respiratória, Covid ou até um trauma na cabeça, eles tentam se regenerar. Só que às vezes, eles ligam os fios errados. Chocolate vira cheiro de esgoto. Frango, corpo em decomposição. E pior, você perde a noção do perigo. Não sente mais cheiro de gás, leite azedo ou fumaça de incêndio. Mais de 80% do que a gente chama de sabor vem, na verdade, do olfato. Então, quando o nariz se rebela, comer vira tortura. Pessoas com porosmia contam que passaram a sentir enjoo só de abrir a geladeira. E muitos desenvolvem ansiedade ou depressão por não conseguirem mais comer normalmente. Isso não é frescura. É um sinal do seu corpo dizendo que algo está muito errado. Mas os sinais nem sempre estão no ar. Às vezes, estão bem à vista. Na ponta dos seus próprios dedos. Agora, olha para suas mãos. Mais precisamente, para as pontas dos seus dedos. Elas estão inchadas? As unhas parecem curvar para baixo, como colheres pequenas. Talvez você nunca tenha reparado, mas isso pode ser baqueteamento digital, ou como os médicos chamam, clubbing. A ponta dos dedos fica parecida com coxinhas, quentes, vermelhas, mais largas, e com as unhas flutuando sobre a pele. É como se cada unha estivesse deitada sobre um travesseiro de água. O mais assustador, em cerca de 80% dos casos, isso está ligado a problemas sérios nos pulmões ou no coração. A explicação é que seu corpo, percebendo que falta oxigênio no sangue, tenta compensar criando novos vasos sanguíneos nas extremidades. Mas esse crescimento extra causa a deformação visível. Existe um teste simples chamado janela de Shamroth. Junte as pontas das unhas dos seus dedos indicadores. Se você enxergar um pequeno losango de luz entre as cutículas, está tudo normal. Se não, vale investigar. O baqueteamento não dói. Mas é como uma luz vermelha piscando no painel do seu corpo. Na dúvida, não espere o motor fundir. Procure um médico. E não é só nas mãos que o corpo manda sinais. Às vezes, ele fala com os olhos. Com pequenos detalhes que passam despercebidos, mas dizem muito. Você já se olhou no espelho e reparou um anel acinzentado ao redor da íris? Talvez tenha pensado que era reflexo da luz, cansaço, ou até um charme natural. Mas e se eu te dissesse que isso pode ser colesterol acumulado nos olhos? Esse fenômeno se chama arco senil, quando aparece em idosos. A partir dos 60 anos, é comum. Quase 100% das pessoas com mais de 80 têm esse anel. É como os fios de cabelo branco, sinal de que o tempo passou. Mas o problema mesmo é quando esse anel aparece antes dos 50. Aí, o nome muda para arco juvenil. E o significado também. Isso pode ser um forte indício de colesterol elevado e risco aumentado de doenças cardiovasculares, mesmo em quem nunca teve sintomas. Não afeta a visão, mas denuncia o que o sangue carrega em silêncio.
Em um país onde 30% das mortes são causadas por doenças do coração, esse pequeno detalhe no espelho pode ser o alerta que você precisa ouvir. Mas nem todo alerta do corpo é visível. Alguns se disfarçam de algo banal. E é aí que mora o perigo. Você sente uma dor estranha no braço esquerdo e pensa: devo ter dormido em cima dele? Mas e se for seu coração tentando pedir socorro? Nosso sistema nervoso é incrível, mas comete erros bizarros. Um deles se chama dor referida. Quando a dor aparece num lugar, mas a origem está em outro completamente diferente. Sabe aquela congelada na testa quando toma milkshake muito rápido? O frio nem chegou ali, mas o cérebro jura que sim. No caso do coração, o caminho é parecido. O coração e o braço esquerdo compartilham a mesma rodovia de nervos. Então, durante um infarto, seu cérebro pode achar que a dor está no braço, e não no peito. Mas não para por aí. Dor aguda no ombro esquerdo pode ser o baço. Dor no ombro direito, fígado ou vesícula. Dor nas costas, perto dos rins. Atenção à função renal. É como se o corpo tentasse enviar um e-mail de emergência, mas digitasse o endereço errado. Se você sentir dores persistentes, estranhas, que não combinam com o esforço físico feito, procure um médico, porque no fim, quem sente a dor é você. Mas quem está gritando pode ser outro órgão. Mas o corpo também fala com o silêncio, com ausências, com coisas que simplesmente somem. Um dia, você olha no espelho e percebe: ué, cadê aquela pintinha que eu tinha aqui no ombro? Parece mágica, ou um brinde da genética. Mas nem toda pinta que some é sinal de sorte. Pintas não desaparecem por capricho. Quando somem, geralmente é porque o sistema imunológico atacou aquele tecido. Isso pode acontecer por dois motivos. O mais inofensivo é o chamado nevo halo. O corpo reconhece a pinta como estranha e a isola, formando um anel branco ao redor dela. Aos poucos, ela desaparece, deixando um círculo mais claro na pele. Mas há um segundo cenário, e esse sim é preocupante. Às vezes, a pinta desaparece porque era um melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele, e o sistema imunológico começou a combatê-lo. Sim, seu próprio corpo pode detectar o perigo e agir. Mas isso não significa que está tudo resolvido. O desaparecimento da pinta pode ser apenas o início da batalha. Num país como o Brasil, com alta exposição solar e mais de 185 mil casos de câncer de pele por ano, observar a pele é um ato de saúde pública. Então, da próxima vez que notar uma pinta sumindo, não pense menos uma. Pense: é hora de investigar. Muita gente acha que, quando uma pinta some do nada, é porque o corpo resolveu limpar a pele. Mas o corpo humano não é mágico. Ele é inteligente. E, às vezes, silenciosamente assustador. Imagine uma mancha escura no ombro que você tinha desde a adolescência. Um dia você nota que ela sumiu. Não ardeu, não coçou, não sangrou. Só desapareceu. Mas por trás desse desaparecimento pode estar uma batalha invisível. Seu sistema imunológico pode ter identificado células malignas e iniciado uma guerra contra um possível câncer de pele. A pinta some, sim. Mas e o que ficou por baixo dela? Dermatologistas no Brasil usam uma regra chamada ABCDE. A de assimetria, uma metade diferente da outra. B de borda irregular, como se a pinta tivesse dentes. C de cor variada, várias tonalidades numa só lesão. D de diâmetro, maior que uma borracha de lápis, ou seja, mais de 6 milímetros. E de evolução, qualquer mudança, cor, forma, textura, coceira, ou até o desaparecimento. Porque às vezes, a maior mudança é a mais silenciosa. Uma pinta que some sem motivo é um sinal de alerta, não de alívio. E quando o corpo não mostra mais nada por fora, ele começa a gritar por dentro. Você acorda no meio da madrugada, a camiseta molhada, lençóis encharcados. Parece que alguém jogou um balde d'água em você, mas o quarto está fresco, o ventilador está ligado e você não teve pesadelo. Então por que esse suor todo? Isso é o que os médicos chamam de suor noturno verdadeiro, diferente de só estar com calor. Pode parecer algo bobo, mas quando acontece repetidamente, pode ser um sintoma de algo mais profundo.
Pode ser o corpo combatendo uma infecção silenciosa. Pode ser, olha só, efeito colateral de medicamentos, como antidepressivos ou remédios para pressão. Também pode ser sinal de algum desequilíbrio hormonal, como acontece na menopausa ou no hipertireoidismo. E, em casos mais sérios, pode estar ligado a linfomas, leucemias ou outras doenças que fazem o corpo liberar substâncias que alteram a temperatura interna. O corpo aquece como um forno para lutar, e depois transpira como uma cascata para esfriar. No Brasil, onde o calor é comum, muita gente ignora esse sinal. Mas se você acorda suado quase toda noite sem explicação, e junto disso sente cansaço extremo ou perda de peso, procure ajuda. Seu corpo está tentando te acordar por dentro. Mas nem todo alarme do corpo vem com suor ou dor. Alguns aparecem em silêncio, bem na frente dos seus olhos. Você está se olhando no espelho e vê uma bolinha amarela no canto da pálpebra. Não dói, não coça, só está ali. Parece inofensivo. E é. Mas o que está por trás dela pode ser tudo, menos inofensivo. Esses caroços se chamam xantelasmas, quando estão nos olhos, ou xantomas, em outras partes do corpo. Eles são, basicamente, gordura que escapou do sangue e foi parar debaixo da pele. É como se o colesterol dissesse: não cabe mais na corrente sanguínea. Vou acampar aqui mesmo. Esses acúmulos aparecem com mais frequência em pálpebras, cotovelos, joelhos, dedos, pés e até nas nádegas. Alguns têm o tamanho de um grão de arroz. Outros crescem até 7 centímetros de diâmetro, do tamanho de uma tampa de copo americano. E aqui está o ponto crítico. Esses caroços não causam dor, mas são sinais visuais de que seu corpo está enfrentando problemas com gordura no sangue. Podem indicar dislipidemia grave, diabetes descontrolado ou até doenças no pâncreas e fígado. A boa notícia? Com tratamento adequado, mudanças na alimentação e controle do colesterol, esses caroços podem regredir ou até sumir. Mas o recado deles é claro: seu corpo está pedindo socorro, mesmo que em silêncio. E quando o corpo quer falar, às vezes, ele falha na própria voz. Todo mundo já acordou com a voz rouca, especialmente depois de gritar muito num show, pegar um vento gelado ou dormir de boca aberta. Mas, e quando essa rouquidão dura dias, semanas, e não vai embora? Imagina que suas cordas vocais são como 2 cordas de violão bem afinadas. Quando você fala, elas vibram em harmonia. Agora imagine tentar tocar um acorde com as cordas gastas, emboladas, cheias de nós. O som sai estranho, abafado, forçado. É exatamente isso que acontece quando a voz permanece rouca por muito tempo. Pode ser algo simples, como refluxo ácido que ataca sua garganta durante o sono, ou até alergias respiratórias, comuns em várias regiões do Brasil. Mas também pode ser um sinal de nódulos pólipos ou até mesmo de paralisia de uma corda vocal, causada por lesão no nervo que a comanda. E em alguns casos, a rouquidão persistente é um dos primeiros sinais de câncer de laringe. Sim, uma simples mudança na sua voz pode estar te dizendo algo muito sério. Médicos recomendam: se a rouquidão durar mais de 15 dias, procure um otorrino. O exame é simples: uma microcâmera na garganta, e em poucos minutos, você sabe se é só uma irritação ou um grito de socorro vindo das profundezas da sua laringe. No Brasil, onde muitos dependem da voz para trabalhar, de professores a motoristas de aplicativo, ignorar esse sinal pode custar caro. E quando a voz não é ouvida, o corpo encontra outras formas de falar. Algumas elétricas. Sabe aquele formigamento no braço depois de dormir em cima dele? Você balança, mexe, volta ao normal. Tudo certo. Mas, e quando o braço não volta ao normal? E se passam dias, semanas, e a sensação estranha continua, como se sua pele estivesse chiando? Esse não é só um desconforto, é um pedido de socorro do seu sistema nervoso. Olha, formigamento persistente pode significar que seus nervos estão sendo danificados, comprimidos ou até atacados. Em alguns casos,
é sinal de deficiência grave de vitamina B12, que é essencial para manter a capa protetora dos nervos. Sem ela, os fios elétricos do seu corpo ficam como cabos pelados, expostos, instáveis. Em outros casos, é compressão permanente, como na famosa síndrome do túnel do carpo, que afeta quem passa horas no computador, no volante ou no celular. E olha, o mais comum, esse sintoma pode ser um dos primeiros sinais do diabetes tipo 2. Aqui no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas têm diabetes. E muitas nem sabem disso. O excesso de açúcar no sangue age como uma ferrugem lenta nos fios da sua rede elétrica interna. E, em doenças autoimunes, como esclerose múltipla, o próprio corpo ataca o revestimento dos nervos, gerando sensações bem bizarras e, muitas vezes, irreversíveis. Por isso, se seu braço, perna ou mão adormeceram e não acordam há semanas, não ignore, viu? Esse formigamento é o alerta de motor piscando no painel do seu corpo. O corpo humano é silencioso, até que não é mais. Ele avisa, ele mostra, ele insiste. E muitas vezes o primeiro passo para se salvar é simplesmente escutar.